O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, esse evangelho, assim nós percebemos aí a perspicácia de Jesus, a sua inteligência, como ele sabe sair dos questionamentos que os adversários lhe colocam, porque se ele diz uma coisa, eles vão já condená-lo por isso. Se diz que não, vão condená-lo também. Então, ele faz a pergunta e dá a resposta sábia. Só quem tem o Espírito Santo em plenitude na vida é que tem essa sabedoria de discernir bem a verdade. E nós, desde o batismo, fomos também aquinhoados com a plenitude do Espírito Santo e por ele nós nos tornamos filhos de Deus, cheios do Espírito Santo, para que também nós possamos discernir a cada momento o que mais convém, não só a nós, mas convém ao bem dos nossos irmãos e irmãs. Buscar esse discernimento no Espírito Santo é uma das nossas obrigações. Às vezes rezamos muito egoisticamente para pedir favores e graças para nós, mas esquecemos que nós somos instrumentos de um bem para os outros. E para fazer o bem sempre melhor, devemos perguntar ao Espírito Santo o que é que mais nos convém. E aqui a sabedoria também do Evangelho é para nós hoje. Nós estamos num governo assim constituído, democrático, mas de princípio chamado laico. O governo não tem uma definição religiosa para dizer respeita a consciência religiosa dos cidadãos, mas ele não se pronuncia a favor de nenhuma religião. Que no fundo nós às vezes percebemos que é um governo laicista, onde subrepticiamente vai impregnando de um materialismo, de um agnosticismo, assim, da religião. Então, mas assim mesmo, nós temos que contribuir com o César, que é o governo atual. Dar a César, isso dar a todos os tributos, impostos, que por direito o Estado pede de nós. E nós não podemos sonegar os impostos. E muitas vezes sonegamos porque percebemos que nem sempre o governo ou o Estado administra corretamente. Então parece que nós sentimos quase que uma compensação moral de sonegar também. Isso não justifica
é preciso que nós tenhamos o discernimento de uma consciência crítica para que possamos cobrar das autoridades o seu serviço, a sua prestação de serviço de forma honesta. E é isso que nós devemos fazer. Quando nós nos omitimos, nós estamos negando a César aquilo que ele tem direito, porque tudo o que é de César é para o bem de todo cidadão. Porém, dar a Deus o que é de Deus. A igreja, que tem a sua liberdade, mas também precisa dos meios materiais e até econômicos para fazer o bem, não para se enriquecer, mas para ter os meios para melhor servir. Então nós também precisamos dar a Deus o que é de Deus. E o que é que nós devemos dar? O nosso dízimo, que não é dar 10% do que ganhamos, mas como pedem os bispos, dar de uma forma generosa aquilo que nós podemos dar. Ao menos 1% do que entra na nossa vida, no nosso mês, vamos colocar. Se nós tivéssemos esta consciência, a igreja teria muito maiores recursos para fazer o bem, promover mais a evangelização, trabalhar mais pela promoção humana, porque não muitos dos nossos irmãos e irmãs padecem necessidades e nem sempre o Estado consegue atender a todas. E a igreja é uma mãe, ao mesmo tempo, muito honesta, que sabe investir corretamente aquilo que recebe a serviço dos humanos, dos irmãos e das irmãs. Então, meus irmãos, o dízimo é um mandamento. Mandamento é lei. A lei não se discute, se cumpre. Vamos colaborar com a igreja. E também, se eu sou colaborador, eu agora coopero com a minha igreja, eu também tenho o direito de saber o que a igreja, através dos seus pastores, faz com aquilo que nós depositamos nos cofres da igreja. Às vezes nós contribuímos com o dízimo, mas nunca perguntamos aos seus responsáveis quais são os destinos desse dinheiro, que não pode ficar reduzido a construções, a reformas de patrimônio e nem para a manutenção dos pastores, mas também tem uma dimensão forte para a promoção humana, que esta nunca possa faltar da nossa vida, da nossa igreja. Esse é o verdadeiro testemunho que devemos prestar, dar a todos, também ao Estado, mas, sobretudo, prestar contas a Deus. Que Deus, nosso Senhor, nos abençoe, que nosso Senhor favoreça muitas vocações religiosas, sacerdotais, e que os sacerdotes todos tenham este zelo de serem servidores da igreja, servidores, pastores do povo, para que todos se sintam bem amados, bem servidos e bem assistidos, para que ninguém pereça por descuido de ninguém. Que nosso Senhor, então, tenha piedade da sua igreja, favorecendo bons pastores que nunca devem faltar. E que Nossa Senhora nos ajude nessa nossa oração. Amém.